Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Regular? ¿Mediano? Estupendo? ¿Fatal? ¿Estão listos? Vamos começar a estudar? Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. E aí, tudo bem? Beleza? Espero que sim, né? Estamos aí num período aí bem decisivo, né? Nosso retorno das aulas presenciais. Vamos continuar estudando aí, né, galerinha? Focado nos nossos estudos. Hoje nós vamos falar, vamos voltar, né? Ou recapitular, ou aprofundar sobre a questão do eixo tópico leitura. Procedimentos de leitura, né? Etapas da leitura. Uma coisinha aí que o estudante às vezes parece um conteúdo meio de causa enfado, né? Então assim, galerinha, nós já havíamos falado, né, em aulas anteriores sobre os procedimentos, né, da leitura. Hoje nós vamos falar das etapas, né, e mais focado na pós-leitura, tá? Slide na tela. Quando eu falo de procedimentos da leitura, eu falo de etapas da leitura, né? Então, etapa da leitura eu tenho o quê? Pré-leitura, leitura e pós-leitura. Então, pré-leitura, galera, já está falando, né? O prefixo pré vem de antes, né? O que é que eu necessito fazer antes da leitura? Eu tenho a leitura em si, né? Que apresenta o indicativo, ou seja, o que é que eu preciso fazer durante a leitura. E o que é que eu preciso fazer na etapa de pós, esse prefixo pós, ele vem de depois, né? Essa é a origem dele, ou seja, o que eu preciso fazer depois da leitura. Então, hoje nós vamos focar um pouco depois da leitura, né, galera? Então, aí, pós-leitura. Es la cual podemos ver si hemos comprendido el texto que hemos leído, si se hizo una buena reducción, un buen resumen, un mapa conceitual. Ou seja, galera, a pós-leitura, né? Eu chamo isso aí dentro da língua espanhola, né, e da língua portuguesa, de avaliação do que, né, eu li, ou autoavaliação sobre o que eu li. Geralmente o professor ele avalia isso aí nas atividades, né, as atividades práticas. Ele passa um texto para leitura, você vai ler, se debruçar. Após a leitura ele vai te passar a atividade. Essa atividade é que vai aferir se você de fato, né, ou até que ponto você leu e compreendeu o texto, né? Então, pós-leitura nada mais é justamente do que esses meios que eu utilizo para verificar a compreensão do texto que você leu, né? Aí o professor, às vezes, ele pede um resumo, né? Ó, aluno, eu vou passar aqui um texto sobre a violência contra os ninhos, né? Violência contra a criança, você vai ler e você vai fazer aí para mim um resumo. Aí quer que o estudante vai lá. Aí ele pega o texto, ele nem leu, aí ele começa a copiar, né? Assim, uns pedaços, ele acha o resumo que ele copiou o primeiro parágrafo, aí pula o segundo, pula o terceiro, ele copiou do quarto parágrafo, foi pula o quinto, pula o sexto, aí pega as palavras do sexto. E aí tá aqui, professor, pronto o resumo. Quem é que já não fez isso, né, galerinha? Eu mesmo já fiz quando eu era estudante também, aí de ensino fundamental. Quando o professor pedia um resumo, eu copiava uns pedaços do texto. Resumo não é isso, galera. Né? Quando o professor, né, aí você chama esse professor de chato, né? Ah, o professor quer um resumo todo das normas, não sei o que, da BNT, todo bonitinho, todo... Aí vai dar uma aula do que é resumo, né? Mas é isso, galera, porque o resumo não é copiar o texto, o resumo é você, né, resumir o que foi tratado naquele texto. E o que foi tratado não depende de um pedaço ou outro, depende de você ler e compreender do que se está falando naquele texto. É isso que é um resumo, né? É uma síntese, porque é menor o tamanho dela. Possivelmente, se um texto é 3 páginas, você consegue sintetizar aquilo ali dentro de um parágrafo, 2, 3 parágrafos, né? Ou a metade de uma página, ou uma página toda. Mas você traz aquilo, né, das ideias principais sem que se perca nada, diferentemente de quando você copia trechos do texto e que vai se perder ali muitas ideias e muitas informações. Às vezes o professor pede um mapa conceitual. Galerinha, não sei se vocês já tiveram aula sobre mapa conceitual, mapa mental, essas técnicas de estudos, né? Mas assim, o mapa conceitual nada mais é do que uma forma de você explicar os conteúdos, né? Ou seja, é um resumo, só que em forma mais assim de dinâmica, de imagem, né? Onde você vai colocando ali somente as palavras-chave e relacionando através de setinhas, né? Isso se chama de mapa conceitual porque explica os conceitos, trata também da temática e você também sintetiza, né? Utiliza um espaço menor para fazer aquilo. Mas para você produzir um mapa conceitual, você também precisa ter extraído as ideias do texto, tá? Então, esse pós, né, ele é ferido de várias maneiras, né?
Uma leitura da verificação, é necessário revisar subrayados, notas, apuntes realizados durante o exame, em resúmenes, diagramas, fichas cujo estudo permitirão a síntese. Então, ou seja, é uma forma organizada, né, de você ter compreendido o texto. Aí tem várias maneiras, né, de você mostrar essa compreensão. Como eu falei, vai depender da atividade que o professor passar sobre aquele texto ou até mesmo da dinâmica que você propõe, né? Porque tem estudantes que eles gostam de pegar a nota daquilo que os professores estão falando, de resumir, de fazer as anotações, né, no seu caderno. Então tem o que? Reajusto a hipótese que sobre a leitura, busco, né, que são as palavras desconhecidas. Geralmente você está lendo, você marca algumas palavras que você não conhece para depois buscar no dicionário. Tem o scribble, que é o tema, assunto, ideia principal, né? E o respondo, ou seja, as perguntas, quem, quando, quem, onde, como, por quê e para quê, né? Geralmente eu utilizo um pouco desse esboço aí para me debruçar num texto, né? Então, o que? As pós-leituras se utilizam generalmente em contexto acadêmico, intenção de ser aluno ser mais consciente, sua capacidade, compreensão leitora. Resultará mais sencillo melhorar essa área, dar conta, carências importantes e problemas que suele atender. Ou seja, galerinha, a pós-leitura, ela utiliza geralmente nessas questões contextos acadêmicos assim, porque geralmente é dentro da sala de aula, né? É difícil um estudante ele ter a prática de ler em casa ou de ler coisas aleatórias que estão fora do contexto da escola. Ele prioriza o quê? As coisas que estão sendo cobradas na escola, né? Então, por isso que se diz que se utiliza em contextos acadêmicos. Ideias organizadas, galera, por quê? Porque ele vai produzir instrumentos, né? Ou preencher instrumentos que facilitem a sua compreensão. Aí tem aquelas perguntinhas, né? Do quando, do porquê, do como. Isso eu faço, né? É uma autoavaliação que eu faço para contexto, né? Quando ocorreu, por que ocorreu, onde ocorreu, né? Todas essas questões é importante eu ter em mente. Então, é uma ferramenta eficaz para desenvolver várias habilidades leitoras, ou seja, é uma ferramenta eficaz para desenvolver habilidades leitoras, né? São fundamentais para as pessoas poderem compreender por completo o texto, né? Então, eu tenho aí as habilidades, né? E quais são essas habilidades? Vamos lá. Leitura textual, né? O que é leitura textual? É quando permite às pessoas, né, ali pelo texto dizendo, compreender o que está escrito diretamente e encontrar a resposta à pergunta mais importante planteadas por ele mesmo. Ou seja, galerinha, isso aí também está relacionado, né, àqueles procedimentos de leitura, aos descritores, né? Recordando os descritores, né, o D1, o da leitura, o D1, o D3, o D4, né, o D5, são descritores que tratam da leitura. Então, aquele primeiro descritorzinho lá, que é o D1, que fala o quê? Inferir uma informação explícita do texto, está relacionado com essa leitura textual. Por quê? Eu pego a pergunta, né, e extraio a resposta. Observe aqui no exemplo. El cumpleaños de Marta. O ex-cumpleaños de Marta, ele cumpre 5 anos, ou seja, ela está fazendo aniversário, está fazendo 5 anos. Seu amigo José lhe regalou uma pelota, né? Ou seja, seu amigo José lhe deu uma bola, uma pelota. Maria lhe regalou uma muñeca, ou seja, Maria deu de presente uma boneca, né? E sua mamá lhe hizo uma enorme torta de chocolate para que pague as velas, ou seja, sua mãe fez uma torta de chocolate para pagar as velhinhas. Então, ali, né? Quando eu digo assim, de quem é o aniversário? Quem estará sendo cumpleaños, né? Ou seja, de quem é ele cumpleaños? Uma pergunta simples, eu vou lá no texto ali, ó, Marta. Sempre, cumpleaños de Marta. Não é de Maria, não é de José, né? Como tem ali outros personagens, mas é de Marta. Então, isso aí é leitura textual, tá lá no texto, eu vou lá, extraio e pronto, né? Leitura contextual, segundo a habilidade trabalhada, leitura contextual permite uma pessoa inferir informação que não está incluída explicitamente no texto. Galera, diretamente ligado, né, à habilidade 3 e 4, que é inferir uma informação implícita, né, e extrair dali um sentido, né, todo o significado que também não está no texto, você tem que entender o contexto. Observem aqui no exemplo, nessa tirinha. Tênis que tomaram, o que não toma a sopa não crescem nunca. Seja mafado, toma sopa, quem não toma sopa não cresce. E se quedam sempre nenito e nunca chegam a ser grande, ou seja, fica bem pequenininho, não cresce. Que tranquilidade haria hoje no mundo se Max não viera tomado a sopa, ou seja, que tranquilidade não havia no mundo se Max não tivesse tomado a sopa.
Então, observe ali, ó, a inquietação de Mafalda na tirinha se dá ao fato de que ali não diz porque ela está inquieta. Diz assim, ó, Mafalda está inquieta porque não tem, né? Então não adianta tentar procurar ali explícito que não tem, eu tenho que entender. Então a personagem gosta de sopa, a personagem não gosta de sopa, a sopa está quente, a sopa está fria. Por que será que ela está inquieta? Galera, a personagem não gosta de sopa. O professor ali não está dizendo que ela não gosta de sopa, ela nem falou na sopa, mas olha só, né, a analogia. Analogia é o que? Uma comparação que ela fez sobre a questão da mãe dizer, né, que as crianças que não tomam sopa, elas não desenvolvem o raciocínio, não desenvolvem as ideias, não crescem, né? Ou seja, ela comparou essa ideia de ser grande, de fazer coisas, a Max, né? Que dentro da história aí tem isso é importante para algumas coisas aí, né? Descoberta e tudo. E aí o que acontece? Ela disse que haveria uma tranquilidade, porque não teria feito o que ele fez, entendeu? Então, assim, é ter ali que ler o contexto para poder entender que a personagem, na verdade, toda a inquietude ali dela está relacionada a não gostar de sopa. Então, isso é uma leitura de contexto, porque ali eu tenho que saber o quê? Eu já tenho que saber quem é Karl Marx, né? Já tenho que saber o contexto disso aí para ela fazer essa analogia entre a sopa e Karl Marx, né? Enfim. Por isso que se fala leitura contextual. E por último ali, né, eu tenho leitura também, penúltima ali, leitura crítica. Essa leitura crítica, né, a habilidade que permite a pessoa formar sua opinião pessoal baseada em argumentos. Essa que é interessante, né? Eu leio, não só leio, eu reflito sobre e tenho uma opinião sobre, né? Isso é ter uma formação crítica. Olha lá, pena de morte em número, 600 pessoas executadas, né? Pessoas condenadas à morte e tudo mais. E ali, de repente, olha aquilo ali, já tem uma opinião formada. Sou a favor da pena de morte? Sou contra, né? Então, essa é a leitura crítica. Eu ler e já formar uma opinião baseada em argumentos, tá, galerinha? E aí também, né? A leitura ela implica reflexionar sobre o leído. Observem aí a notícia, né? Maternidade na niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes. Una niña de cada 10 años tiene un hijo antes de los 15 años en edad en Bangladesh, Chad, Guinea, Mali, Moçambique e Níger, né? Olha aí. Isso aí tá falando que gravidez na adolescência, galerinha, né? Alguns países aí, uma menina, menos de 15 anos, ela tem filho. Então, observe, a partir dessa, né, dessa estatística, dessa informação, né? O que é que um aluno ele faz, o estudante? Ele reflete, né? Reflete sobre aquilo. Então, além de ter opinião formada sobre, ele reflete, olha, nossa, né, que lástima, a pessoa perdeu ali uma parte da infância, né, pode prejudicar nos estudos. Ali diretamente reflete na vida dela, né, quando eu tenho essa refletir sobre a informação, aquilo ali implica na minha vida. Isso quer dizer o quê? Que uma adolescente, entre essa faixa etária aí, né, de 10 a 15 anos, ao ler isso aí, ela refletiu e tomou aquilo como consciência, ela vai o quê? Ela vai fazer com que ela não entre nessa estatística, né? Ela vai tomar atitudes na vida dela em que ela não venha a ser acometida por esse mesmo estatística, esse mesmo ranking, né? Entendeu? Então, assim, quando eu digo que eu refleti sobre, é para não fazer aquela mesma coisa, né? Então, assim, refletiu ao ponto de quê? Ao ponto de tomar uma outra postura, de ser uma outra pessoa diferente dessas que foram colocadas no ranking, né? De ter um filho até os 15 anos. Tá, galerinha? Então, galerinha, nós finalizamos aqui mais uma aula, né? Não esqueça de acessar o portal Eduque. Adiós!